Você já teve problema com o desplacamento do concreto? Esse é um caso, infelizmente, muito comum, principalmente em obras que fica muito exposta ao tempo, muito tempo sem reboco, uma pintura ou algum revestimento para proteger o concreto. E isso acontece por conta da corrosão do ferro, que é um ponto muito perigoso que você precisa estar atento. Essa aqui é uma situação de uma recuperação estrutural em andamento. A gente está praticamente no meio da recuperação aqui e é muito bacana a gente se atentar a alguns detalhes muito importantes. Começou a fissurar, trincar, desplacar o concreto, significa que o aço está perdendo seção e está entrando em processo de corrosão. Aí fica a pergunta, o que fazer e como fazer? No vídeo de hoje quero explicar para vocês em detalhes como fazer uma recuperação estrutural de maneira efetiva e permanente. Eu sou o engenheiro civil Felipe e você é muito bem-vindo aqui no canal Engenharia Ativa. Bora lá! Pessoal, para poder ajudar a gente nesse serviço de recuperação estrutural, estou utilizando essa furadeira e parafusadeira da Bosch, tá? A GSB, o modelinho aparecendo aqui. O link onde vocês podem encontrar ela vai estar aqui na descrição também. E é uma ferramenta muito potente para serviços tanto residencial, né, simples, como serviço profissional. Essa daqui, ela tem um diferencial muito bacana, que é a embreagem eletrônica. O que isso faz? Essas duas funções aqui, que é o kickback e o clutch, tá? Esses dois botõezinhos aqui embaixo, eles servem para evitar um problema muito sério quando a gente vai perfurar concreto, principalmente em trabalhos mais pesados, tá? Se eu pegar aqui o clutch aqui, ó, ativar ele aqui, ó, tá, apertar, jogar no modo parafusadeira, aqui, ó. O que ele vai fazer? Se eu estiver apertando, ó, ele desligou, apertando o gatilho. Ele não permanece ligado como outras ferramentas, tá? Se eu tirar a bateria dela, vou utilizar uma outra parafusadeira aqui mais simples também da Bosch, tá? Uma ferramenta muito bacana aqui, ó. Mesma função aqui, a parafusadeira, vou diminuir o torque, claro, para eu poder conseguir segurar na mão. Aqui, ó, ela continua funcionando. Por mais que ela tenha um limitador de torque, ela seja feita para isso, gera um desgaste na ferramenta. Agora, com esse novo modelo, com a função clutch ligado, que é a embreagem eletrônica, você não vai ter esse problema, você vai travar, tá? E o kickback, o que é também um kickback? Você está ali furando, tá? Você está ali no concreto, está furando, e de repente ele dá um impacto, ele trava, principalmente quando você está furando perto de ferro, dá aquele soco, ela para, aqui ó, simplesmente parou, depois, ou seja, todo impacto que tiver por qualquer motivo, em questões de segundo, ela desliga. Então você não vai correr o risco dela ficar girando, bater, te machucar. Então é uma evolução para quem trabalha com isso todos os dias e sabe a importância de você ter uma tecnologia a seu favor. Agora um teste bem bacana que provavelmente vocês devem estar se perguntando. Será que fura o concreto? Vamos lá. Função martelete, né? Velocidade 2, vamos embora. Aqui, ó. Aqui é um concreto usinado, tá? A gente está fazendo a recuperação estrutural. Ou seja, é uma bichinha forte, fura mesmo, tá? É claro, tem uma limitação por ser bateria, mas para serviço onde você não vai precisar ter um furo de um diâmetro muito grande ou aprofundar muito para dentro do concreto, vai te atender muito bem, até porque ela é bateria, né? Você leva para qualquer lugar, a praticidade é muito grande. E algo também, pessoal, da Bosch, que vocês precisam conhecer, é o aplicativo BeConnect. Você pode baixar ele na Play Store ou lá no site de aplicativos da Apple também, tá? Que é onde você consegue ganhar mais tempo de garantia. Você registra a sua ferramenta e ganha automaticamente mais um ano de garantia, tá? Então, realmente ela garante a sua ferramenta aí por muito tempo. Você tem um controle, tem informação, comentário de outros usuários a respeito do tipo de ferramenta e fazer o controle, tá? E lembrando, essas ferramentas são 18 volts. Muitas pessoas perguntam, mas e as de 20 volts? 20 volts ou 18 volts é a mesma coisa, tá? 18 volts é quando está em trabalho.
20 volts é quando a bateria está em repouso. Então 20 e 18 volts é a mesma coisa, tá? É a mesma potência, a mesma linha aí de eficiência, tá? Então, se você precisa de uma parafusadeira, furadeira aí, para realmente resolver os seus problemas, esse modelinho da Bosch, tem um outro que é mais simples e você consegue aproveitar a bateria em qualquer ferramenta da Bosch, é intercambiável. São totalmente aí compatíveis umas com as outras, beleza? Pessoal, antes da gente continuar falando sobre a recuperação estrutural, vale a pena salientar que essa viga ela teve alguns erros de execução bem grave, tá? O principal deles, que as pessoas acabam esquecendo, são dos espaçadores com a forma. Aqui, essa ferragem encostou muito nessa face da viga e é a face mais exposta ao tempo. Chuva, sol, intempéries, poluição. Então, encostou nessa face, ele vai entrar em processo de corrosão muito cedo. Tá? Então, toda vez que você for montar a sua viga, laje, pilar, não esqueça do espaçador. É uma peça plástica ou pode ser as pastilhas feitas de argamassa. Tá? É muito simples para você não usar e ter um problema sério com o passar dos anos. Vale a pena lembrar que esse tipo de problema só aparece geralmente depois de 5 anos da obra entregue. Ou seja, legalmente nem tem mais a garantia. Né? Então dificilmente você vai conseguir acionar o construtor. Então cuidado, tá? É um problema que leva anos para aparecer e quando aparece assusta bastante. Nessa situação aqui, o proprietário ele ia pintar, fazer o acabamento, algumas fissuras, normal de reboco, mas quando ele começou a puxar o concreto, ele viu que saiu na mão. Começou a desplacar, tirar literalmente na mão, não precisou nem muito esforço. Aí que veio o susto. Né, o perigo. Será que minha casa ela tem estrutura, tá correta? Será que eu posso ter problema? Se isso avançar e evoluir, sim. Eu sempre digo para vocês, uma recuperação estrutural tem que ser feita rápida. E o que a gente precisa analisar? O primeiro ponto, remover todas as peças soltas. Tudo que estiver solto, concreto solto, desagregando, né? Vir arrancar e raspar, fazer toda uma limpeza, como vocês podem ver aqui, tá? O proprietário limpou tudo, deixou bem limpo para poder visualizar as ferragens. Aí você vem e faz o lixamento das barras. Aí começa um procedimento muito cuidadoso. Porque quando a gente lixa as barras, ela perde seção, ela vai afinando. Aí a gente precisa medir. Sempre tem um auxílio, um paquímetro, pessoal. Aqui esse ferro, originalmente, ele tem 5 milímetros de espessura. Se a gente for medindo ele, depois de lixar, ele está limpo, tá? Cabe salientar, né? É muito importante vocês limparem todas as barras até não ter mais corrosão nenhuma. Tá? Você precisa acessar atrás das barras aqui, tem que sim escarificar, limpar, para você fazer o tratamento correto. Porque se você fizer só superficial de um lado só, essa corrosão ela vai continuar ali, é muito próximo da superfície, vai continuar, e você vai continuar tendo problemas, você só vai maquiar durante um tempo. Outra coisa também que muitos profissionais indicam é só chapar uma massa forte. Não existe recuperação estrutural com massa forte. Ou é argamassa polimérica chapando ou é grout. Nesse caso, vai ser fechado depois com uma forma e grautear, tá? Porque são materiais feitos para recuperação estrutural. Eles não têm dilatação, não vai criar junta. Ele vai realmente aderir do jeito que a gente precisa. A gente confere as barras de aço. Aqui a gente identificou que os estribos eles perderam muita seção. A norma deixa bem claro, perda maior que 30% de seção, você precisa complementar o ferro. As barras principais, que originalmente tem 10 milímetros, elas estão com seção boa. Todas aqui atendendo legal a norma, tá? Em alguns pontos, perdeu um pouquinho mais, mas nada que precise ser feito a complementação desse ferro. Agora os estribos a gente precisa. Lembrando, próximo aos apoios, foi até um assunto que conversando com o proprietário, ele levantou, é muito importante. Próximo dos apoios, os estribos eles têm uma função mais importante do que no meio. Então cuidado, principalmente próximo aos apoios. Aqui realmente eles vão trabalhar bem. E como a gente faz essa complementação? Eu vi que um estribo de 5 milímetros, ele precisa ter no mínimo 3,5. Porém, como já é uma recuperação, a gente vai tratar com limite de 4. Toda seção que tiver com menos de 4 milímetros, a gente vai complementar esse ferro. E aí, como que a gente faz essa complementação?
adicionando mais ferro. Você precisa fazer. Por um exemplo aqui, se a gente precisasse fazer a complementação desse ferro de 10 milímetros, se a sua seção tivesse perdido mais de 30%, precisaria passar uma barra em paralelo. Aqui por dentro, claro que não vai entrar, mas aqui em paralelo, por dentro do estribo, tá? Onde tiver seção com um traspasse de 40 vezes o diâmetro da barra. Uma barra de 10 milímetros, precisaria passar pelo menos 40 centímetros de cada lado do ponto que ele perdeu seção. Agora vamos fazer aqui, ó, que é o estribo, a gente vai colocar em paralelo. Porém, eu preciso que esse novo ferro ele esteja bem junto ao estribo a ser reforçado e ele entre dentro do concreto. Eu preciso ter pelo menos aqui, ó, 5 centímetros. De 4 a 5 centímetros já vai atender legal, para que ele consiga trabalhar em conjunto com o existente, tá? Lembrando, no mínimo que você vai precisar é do diâmetro original desse estribo. Tá? É disso para mais sempre, nunca para menos. Tá? Separamos aqui um U. A gente vai usar uma parafusadeira aqui, ó. Eu vou furar lateralmente aqui, ó, no ponto aqui do lado e aqui também, ó, certo? De maneira que eu consiga encaixar essa barra. A broca, ela tem que ser um diâmetro acima do ferro. Essa aqui é uma broca de 5 milímetros e o ferro é de 4,2, tá? Vamos lá. Pronto, aqui, ó. Eu tenho as duas barras trabalhando em paralelo com o estribo existente, tá? E aí eu faço amarração, ponteamento. Dessa forma eu mantenho, tá, a concepção original da viga, né, que é o estribo reforçado aqui, ó, tá? Um ponto bem importante, provavelmente alguém já deve estar questionando, por que que eu não estou falando de utilização de adesivo epóxi, o famoso compound? Porque aqui a gente vai usar grout. E o grout ele é muito fluido, ele vai adentrar esse furo aqui e vai travar a barra como a gente precisa. Caso eu fosse utilizar uma argamassa polimérica, que é chapando, aí eu precisaria primeiramente colar com o grout, com o compound, tá? Fazer a colagem com o compound para depois vir e amarrar, tá? Mas aqui já ficou no lugar, a gente vai fazer a amarração do ferro aqui, ó. Sempre fazendo ele trabalhar em paralelo, tá? Trabalhando junto. Aqui. Pronto, a gente fez a complementação do estribo do aço. Sempre é bom você pontear no começo e no meio, porque a gente precisa que essa barra fique o máximo paralelo possível, porque é uma complementação do aço, tá? A gente está tirando um pouco da responsabilidade do ferro antigo e jogando para o ferro novo, tá? Aí a gente repete esse processo em todos os estribos que tiverem perda de seção significativa, tá? Acima de 30%. Porém, ali já com 15% vale a pena você se esforçar um pouco e fazer a complementação do aço. Beleza, pessoal? Esse vídeo termina aqui. Se você quer ver como vai ficar, aí depois vai vir a forma, o grout, todo o lançamento, mas aí fica uma parte 2 desse vídeo, beleza? Espero que tenham gostado do conteúdo. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que a gente vai trocando uma ideia. Um forte abraço, até o próximo vídeo e tchau!